faço pânico, taquicardia, correria, correria. Após o pânico, taquicardia, correria. Oi, estudantes! Eu sou a professora Karina Varelli. Então, hoje eu quero explicar para vocês com esse vídeo um pouco sobre a lei de Coulomb. É um conteúdo que vocês já têm disponibilizado na sala de aula virtual, no blog. Tem aí o resumo, né, desse assunto, com indicações de vídeo, aulas, para exemplificar a aplicação desse conteúdo na realização de exercícios. Porém, devido a algumas solicitações de uma explicação um pouco mais abrangente, eu percebi que vocês precisavam de algo mais explicativo, que vocês conseguissem entender com mais facilidade esse conteúdo, né? Então a gente vai falar nesse vídeo sobre a lei de Coulomb. Antes de mais nada, eu escolhi essa forma de explicar esse conteúdo para vocês, porque a partir do vídeo esse vídeo vai ficar no canal do YouTube, disponível para vocês acessarem em qualquer momento ele. Então eu acredito que seja mais fácil para vocês. Então vocês podem estar acessando quando vocês forem fazer a lista de exercícios, que inclusive já está publicada na sala de aula virtual, quando vocês forem realizar alguma avaliação, quando vocês forem estudar para Enem ou vestibulares, vocês podem recorrer a esse vídeo, né? Tô com saudade de vocês, queria que a gente estivesse em sala, né, compartilhando aí de aprendizado, mas a situação que a gente se encontra, isso não é possível. Então vamos ver se com esse vídeo vocês conseguem entender melhor um pouco do que eu apresentei para vocês nos últimos dias em relação ao nosso conteúdo de física, certo? Então, lei de Coulomb. A lei de Coulomb é uma fórmula, né, que foi encontrada a partir de experimentos realizados pelo Coulomb, por isso que leva o nome dele na fórmula, e esses experimentos eles estavam relacionados à interação das partículas elétricas, né, de cargas elétricas. E aí ele chegou a algumas constatações, que eu coloquei um resuminho para vocês lá no blog, né, recorram lá para dar uma olhadinha nessas constatações, e dessas constatações ele chegou na fórmula matemática que leva o nome de lei de Coulomb. E nessa fórmula matemática a gente consegue calcular a intensidade da força elétrica nas interações entre cargas elétricas. E essa intensidade ela vai depender não somente das cargas elétricas que estão interagindo, mas também do meio onde elas se encontram e da distância em que elas estão uma da outra. Então aqui nessa equação a gente tem a força elétrica é igual à constante eletrostática do meio, as quantidades de carga elétrica de cada carga que está interagindo e a distância que essas cargas estão uma da outra elevada ao quadrado. E aí, a partir na verdade, para formular essa lei, ele percebeu que a força elétrica ela é diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que essas cargas elétricas estão umas das outras. O que isso quer dizer? Que conforme a quantidade de carga elétrica, se é uma quantidade de carga elétrica alta, a força vai ser maior. E se for em relação à distância, né, que essas cargas encontram-se uma das outras, se elas estão próximas, a força elétrica é maior. Se elas estão afastadas, a força elétrica vai ser menor, certo? Então agora vamos utilizar essa fórmula da lei de Coulomb
Em dois, vou fazer 2 exercícios para vocês, tá? Explicando passo a passo, com esses papelzinhos mesmo, bem precário assim. Mas foi a forma mais próxima, assim, que eu achei de explicar isso para vocês. Porque aqui em casa não tem um quadro, na verdade eu tenho, mas o quadro é muito pequeno. Se eu fosse estar escrevendo, eu ia ficar de costas para vocês. Enfim, foi a forma que eu achei. Espero que vocês gostem. Na verdade, nem se não gostar, né? Mas assim, espero que vocês consigam aprender com essa forma, tá? E eu gostaria também que vocês me dessem um retorno depois, se foi bom ou não esse método que eu tô tentando aqui, tá? Para explicar para vocês. Então aí, ó, acompanhem aí o enunciado da nossa questão. Conforme eu vou lendo, vou deixar aí aqui no vídeo também escrito para vocês lerem, mas copiem no caderno e aí vão acompanhando a minha explicação e registrando isso no caderno de vocês ou numa folha, né, para depois vocês passarem a limpo. E assim, ó, se não entenderam, pausa o vídeo, volta, manda uma mensagem pro Pro, quando a Pro conseguir ali um tempo para responder, eu respondo, tá? Eu sei que às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu vou tentar responder, tá? Então vamos lá. Primeiro, calcule a intensidade da força elétrica de repulsão entre duas cargas pontiformes, de 3 vezes 10 na menos 5 coulombs e 5 vezes 10 na menos 6 coulombs, que se encontram no vácuo, separadas por uma distância de 15 centímetros. Quando a gente vai responder um exercício, a primeira coisa que a gente faz é essa leitura para se situar, né, no que o exercício está propondo. Depois, a gente vai fazer uma segunda leitura e a partir dessa segunda leitura, a gente retira os dados do problema, certo? Então, eu vou lendo novamente, passo a passo, esse enunciado e a gente vai retirando os dados, tá? Eu já tenho os dados aqui, mas aí vocês vão acompanhando. Calcule a intensidade da força elétrica de repulsão entre duas cargas pontiformes de 3 e 5 coulombs. Então, ó, já tá falando no início que a gente quer descobrir a força elétrica da interação entre uma carga de 3 vezes 10 na menos 5 coulombs com outra carga de 5 vezes 10 na menos 5 coulombs, certo? Continuando, que se encontram no vácuo. Como tá dizendo que elas estão no vácuo, a constante eletrostática que a gente vai usar aqui, que é o Kzinho dessa equação aqui, né? O K, que é a constante eletrostática do meio da equação da lei de Coulomb, a gente vai usar para o vácuo. E para o vácuo esse valor é constante, né? Já disse constante? E é 9 vezes 10 na 9. Isso tudo aqui atrás é a unidade de medida da constante eletrostática, Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado, certo? Isso é a unidade de medida como newtons é para força, beleza? E aí vamos às sequências separadas por uma distância de 15 centímetros. Então aqui, ó, distância 15 centímetros. Porém, a gente precisa sempre trabalhar a distância na lei de Coulomb em metros, né? Aqui já tem metros aparecendo aqui, ó. E aí, então, como que a gente vai descobrir esse 15 centímetros em metros? A gente vai dividir o valor por 100. Porque em 1 metro tem 100 centímetros. Então, para essa transformação, a gente divide o valor por 100. E aí, ó, 15 dividido para 100 vai nos dar 0,15 metros. Podem usar esse valor assim, mas eu transformo ele sempre para notação, certo? Quem conseguir trabalhar com ele em notação, vamos trabalhar com ele em notação, beleza? Então, vamos agora colocar esses dados que a gente retirou aqui. Vocês já anotaram os dados? Anotem os dados. Vamos colocar esses dados na nossa fórmula, para fazer o cálculo, certo? E essa fórmula, ela vem da lei de Coulomb, que vai dizer que a força é igual à constante eletrostática, que é o valorzinho do K. Como essas partículas estão no vácuo, 9 vezes 10 na 9, vezes o valor
das cargas elétricas. 3 vezes 10 na menos 5 é da carga elétrica 1, 5 vezes 10 na menos 6 é da carga elétrica 2. Isso tudo dividido pela distância que essas cargas estão uma da outra elevada ao quadrado. Então, a distância que eu encontrei, que eu vou usar como notação científica, mas vocês podem usar ela sem anotação também, sem problemas. Então, a minha aqui, ó, 1,5 vezes 10 na menos 1, e isso tudo vai ter que ser elevado ao quadrado. Tá, agora é matemática, tá, gente? Para resolver isso aqui, primeiro que eu sugiro para vocês, a gente fazer que nem Jack Stripador por partes. Então, o que a gente vai fazer? Vai tirar os números inteiros, que é o 9, o 3 e o 5, ó, 9, 3 e 5, e separar eles aqui, essa multiplicação da potência. Por que a gente faz essa operação? Porque a potência, a gente pode utilizar na multiplicação de potências as propriedades das potências. Porque essas potências, elas têm bases iguais. E as propriedades das potências nos diz que se a gente tem uma multiplicação envolvendo potências de bases iguais, a gente vai manter a base, que no caso aqui é o 10, e vai somar os expoentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 3 expoentes dos 3 10 que aparecem aqui, ó, e somar eles. Então, ó, 9 mais o menos 5 mais o menos 6. Beleza? E embaixo? Embaixo aqui, ó, a gente tem 1,5 elevado ao quadrado, que tá aqui, ó, 1,5 vezes 1,5. E o 10 na menos 1 elevado a 2, a gente também utiliza a propriedade das potências. Quando a gente tem uma potência elevada a um expoente, a gente vai manter a base, que é o 10, e multiplicar o expoente da potência pelo expoente que ela está sendo elevada. Então, ó, o expoente da potência era menos 1, vai ser multiplicado por 2. E daí disso tudo, ó, 9 vezes 3 vezes 5, a gente chega em 135. Vezes o 10, aqui vai ser o 9 menos o 5 menos o 6. Então, 9 menos 5, 4, menos 6, menos 2. 1,5 vezes 1,5 vai dar o dos 2,25. E o 10 mantém, menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. De novo, vamos dividir aqui, né? Vamos resolver a potências separada dos números inteiros. Então, aqui, ó, nos números naturais, isso aí, vai ficar 135 dividido para 2,25 aqui, ó, separado as potências. Aqui a gente tem uma divisão de potências, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vai manter a base, usar as propriedades das potências mais uma vez. Manter a base e na divisão, a propriedade diz que a gente faz o quê? Que a gente pode diminuir os expoentes. Então, eu peguei, ó, menos 2, menos da propriedade das potências, o menos 2 do de baixo, certo? Aí, vamos resolver isso aqui, ó. 135 dividido por 2,25 dá 60. Menos 2, menos com menos aqui vai dar mais. Menos 2 mais 2 vai dar 0. Então, a gente vai ter 60 vezes 10 na 0. 10 na 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, a gente vai ter 60 vezes 1, que vai chegar à nossa resposta final de 60 newtons. Agora, vamos ao segundo exercício que eu quero explicar aqui para vocês. Esse segundo exercício é o exercício número 8 da lista que está postada lá na nossa sala de aula virtual, tá? Que vocês precisam fazer, né? E me mandar a resposta, tô esperando. Mas espero que o vídeo consiga abrir mais esse leque aí de conhecimento de vocês. E aí, esse exercício número 8, eu escolhi ele porque um aluno meu, acho que é o Lucas, ele veio pedir, né, explicação e pediu: professora, eu posso resolver esse exercício fazendo regra de 3? Então, não dá, tá? A regra de 3, ela é bem útil para
para vocês, vai ser bem útil assim para bastante coisa, mas nesse caso aqui ela não vai se encaixar. E a gente tem que tomar muito cuidado em usar a regra de 3 para não cair em pegadinhas, né? Porque vocês sabem que quando a gente tem múltipla escolha, às vezes a gente acha uma forma de resolver, mas que não é a forma mais adequada e vai nos dar um resultado que está ali em uma das alternativas, porém não é o certo. Então tomem cuidado. Vou explicar para vocês como então a gente resolve essa questão. Ela é um pouco mais complexa do que usar uma regra de 3. Então vamos lá. Enunciado, anotem aí, leiam aí comigo. Duas cargas elétricas pontiformes são separadas por uma distância de 4 centímetros e se repelem mutuamente com uma força de 3,6 vezes 10 na menos 5 newtons. Se a distância entre as cargas for aumentada para 12 centímetros, a força entre as cargas passará a ser de... Então, mesma coisa do que no outro exercício que eu falei no início da resolução dele, primeiro fazer essa leitura inicial para se situar na questão e depois a gente faz uma segunda leitura com a anotação, o registro dos dados que essa questão está informando para a gente. Então vamos lá, segunda leitura. Duas cargas elétricas pontiformes são separadas por uma distância de 4 centímetros. Distância de 4 centímetros. Já dividi essa distância por 100 e chegamos em 4 vezes 10 na menos 2 metros, porque a gente tem que trabalhar em metros. E se repelem mutuamente com uma força de 3,6 vezes 10 na menos 5 newtons. Então, uma força de 3,6 vezes 10 na menos 5 newtons. Se a distância entre as cargas for aumentada, então a gente tem uma nova distância que eu chamei de D', for aumentada então para 12 centímetros, já transformei aqui para metros, 1,2 vezes 10 na menos 1 metros. A força entre as cargas passará a ser D, então a gente precisa saber qual que é o valor dessa nova força quando foi aumentada a distância entre essas cargas. E aí, no enunciado a gente percebe o quê? Mudou a distância e consequentemente, se muda a distância, muda a força, a intensidade da força. Isso é uma das constatações da lei de Coulomb, né? Que eu falei lá no início do vídeo para vocês. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a lei de Coulomb e vai isolar o que vai mudar, que no caso é a força e a distância. Isolando a força e a distância, na lei de Coulomb a gente vai ter. Por quê? Porque o meio e o valor das cargas, ele vai ser igual, não vai mudar. Então, a gente não vai precisar deles para resolver isso. A gente vai precisar da relação entre força e distância, com a situação atual, inicial e a situação posterior. Então, lei de Coulomb, o que eu vou fazer? Eu vou isolar a força e a distância. Para isso, eu peguei essa distância aqui que estava na lei de Coulomb, dividindo tudo isso aqui a gente não vai precisar, e joguei ela junto com a força, que a força e ela é que importam, certo? Então, a distância estava sendo dividida. Passou para o outro lado do igual, mudou a operação, então ela passa a ser um produto, uma multiplicação. Então, de divisão passou para multiplicação. E aí agora a gente tem isso aqui inicial, e aí a gente vai ter uma relação disso inicial com a situação seguinte. Para ver quanto que vai ser essa nova força, né? O valor dessa nova força. E aí a gente faz uma relação de igualdade entre esses produtos aí de força e distância, que vai ficar assim, Então, a força inicial vezes a distância inicial vai ser igual a força nova, né, F', vezes a distância aumentada, que é o D' elevado ao quadrado. E o que a gente tem que descobrir aqui é o F'. Por isso, eu vou isolar ele nessa equação aqui, Aí, isolando ele, aqui eu mudei a ordem, tá? Da escrita, mas isso não vai mudar o resultado. É aquela coisa, né? A ordem dos fatores não altera o resultado. Isso é
certo? Então, não se preocupem com isso. Então, o que eu fiz? Ó, eu tirei esse D' que tava aqui com o F', porque ele precisa ficar sozinho, certo? Então, esse D' passou junto aqui, ó, com o F e o D normal. Então, ele tava multiplicando o F', ele vai passar dividindo, ó. Então, ficamos com F' é igual a F vezes D dividido por D' ao quadrado, certo? Daí agora a gente vai pegar os dados lá que vocês já tinham anotado, né? Vamos voltar lá nos dados. Cadê os dados? Os dados. E botar nessa relação que a gente chegou para descobrir o F'. Então vamos lá. A gente tem a relação do F' diz que a força inicial, que era de 3,6 vezes 10 na menos 5, vezes a distância inicial, que era de 4 vezes 10 na menos 2, elevado ao quadrado, tem que ser dividida pela distância final, elevado ao quadrado. Então, é 1,2 vezes 10 na menos 1, elevado ao quadrado. Aqui, para a gente resolver, vamos dividir, então, os valores aí naturais das potências. Então, eu peguei o 3,6 e juntei com 4, só que lembrando que esse 4 ele também está elevado ao quadrado, então vai ficar 3,6 vezes 4 ao quadrado, vezes, aqui a gente vai utilizar as propriedades das potências para resolver. Mas como aqui a gente tem um 10 na menos 2 elevado ao quadrado, primeiro eu vou resolver isso, para depois resolver a operação do 10 na menos 5 vezes o 10 aí que está sendo elevado ao quadrado. Então, aqui, ó, 10 na menos 2 elevado ao quadrado. Então, a gente vai multiplicar o expoente dessa potência por 2, porque ela está sendo elevada ao quadrado. E embaixo aqui, a gente tem o 1,2 também elevado ao quadrado. Mantém a base, que é o 10. E como essa potência está sendo elevada ao quadrado, mantém o expoente dela e multiplica esse expoente pelo expoente que ele está sendo elevado. Então, o quadrado é 2, certo? Daí a gente vai chegar nisso aqui. 3,6 vezes 16, que era o 4 ao quadrado, vezes o 10 na menos 5, que era o que acompanhava o 3,6, mais menos 4. Esse menos 4 vem daquele 10 na menos 2 elevado ao quadrado. Então, menos 2 vezes 2 vai chegar ao menos 4. 1,44 vem de 1,2 vezes 1,2, vezes 10 na menos 2. O 10 na menos 2 vem do 10 elevado a menos 1 elevado ao quadrado, né? Então, menos 1 vezes 2, menos 2. 3,6 dividido para 16, 3,6 vezes 16 dá 57,6. Vezes 10, aqui a gente tem, ó, menos 5 com menos 4, menos 9. Isso tudo dividido para 1,4 vezes 10 na menos 2. Dividimos, então, de novo aqui, né, com as potências, utilizar as propriedades delas. Então, aqui, ó, 57,6 dividido para 1,44, vezes o 10. E aí, essa divisão aqui, vamos usar as propriedades das potências. Então, mantém a base, que é o 10, e na divisão a gente diminui os expoentes. Então, vai ficar menos 9 do 10 de cima aqui, menos, que é da propriedade, o menos 2 do 10 de baixo. Essa operação aqui, 57,6 dividido para 1,44, vai dar 40. Esse 10 aqui a gente mantém. Menos 9, menos com menos daqui, ó, vai dar mais. Então, menos 9 mais 2, menos 7. Só que daí na resposta a gente não tinha isso. Então, a gente tem que transformar isso aqui ainda para chegar numa resposta correta. Então, vai ficar 4 vezes 10 na menos 6. Tirei um zero daqui, somo 1 no expoente. Então, menos 7 mais 1 vai dar menos 6 newtons. Então, a nova força é 4 vezes 10 na menos 6 newtons. Certo? Então, pessoal, é isso.
Espero que esse vídeo consiga ajudar vocês na realização da lista de exercícios. Se vocês tiverem alguma sugestão, me chamem, podem me dar. E a gente se vê para mais aulas aí virtuais. Tô com saudade de vocês. Beijo, abraço!